Os principais destaques do dia são: acontecerão mudanças no trânsito da Avenida Roberto Freire. Remédios falsificados são apreendidos no RN e a Prefeitura do Natal vai implantar estacionamento rotativo nas zonas leste e sul de Natal. Essas e outras notícias você confere agora no Feliz News. Uma pesquisa do Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o ITEP-RN, revelou que 98,6% dos medicamentos apreendidos entre 2017 e 2018 em operações da Delegacia Especializada em Narcóticos eram falsificados, seja por não terem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou não apresentar substâncias descritas nos rótulos. O trabalho desenvolvido no Núcleo de Laboratório Central de Perícias Forenses analisou 144 itens, dos quais apenas 6,3% apresentavam registro da Anvisa na embalagem. Não foi detectada nenhuma substância ativa em 46,6% dos produtos que não apresentavam rótulo, sendo o restante apresentando esteroides anabolizantes. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil. A capacidade instalada é para a produção de 4 gigawatts, o que representa 28% da geração deste tipo de energia no Brasil, com 14,8 gigawatts. São 151 parques instalados e mais de 1,5 mil aerogeradores em operação em cerca de 30 municípios potiguares. Os investimentos no setor movimentaram aproximadamente 15 bilhões ao longo dos últimos 10 anos. O setor eólico fomentou um novo mercado de negócios no Rio Grande do Norte, com empresas locais que surgiram ou se adequaram para prestar serviços e capacitar mão de obra para atuarem nos parques. A Prefeitura do Natal deu início ao processo licitatório que vai escolher a empresa responsável por implantar o estacionamento rotativo em 48 ruas da zona leste e sul da capital potiguar. O pregão eletrônico deve acontecer ainda esta semana, mas não há prazo para que o sistema comece a funcionar. De acordo com o secretário adjunto de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, Walter Pedro, serão criadas 4,2 mil vagas. Na primeira etapa, 25 ruas devem ser contempladas nos bairros do Alecrim, Cidade Alta, Tirol e Ribeira. Depois, o sistema deverá chegar a Lagoa Nova, Lagoa Seca, Petrópolis, Ponta Negra e mais ruas da Cidade Alta. Pelo estacionamento rotativo, mais conhecido como Zona Azul, cada motorista poderá guardar seu carro em uma das vagas do sistema por até 2 horas. Cada hora custará R$ 2,00 e esse valor poderá ser pago por aplicativo para celulares ou nas lojas conveniadas. A iniciativa da STTU atende a um pedido dos comerciantes, principalmente os do Alecrim, que alegam que a queda das vendas em função da falta de vagas para os clientes guardarem os seus veículos. Por causa disso, empresários argumentam que consumidores têm preferido comprar em shoppings devido à praticidade do estacionamento. Em apenas 5 anos, o tamanho da folha salarial de aposentados do governo do Rio Grande do Norte aumentou 173%, segundo dados da Secretaria Estadual de Administração, SEAD. O valor saltou de R$ 77,1 milhões em janeiro de 2014 para R$ 210,4 milhões registrados em junho deste ano. O crescimento dos gastos com aposentados pressionou uma alta expressiva nos gastos com pessoal pelo governo do estado. O volume total de folha de pagamento aumentou 50,93% ao longo dos últimos 5 anos. Os vencimentos totais passaram dos R$ 328,1 milhões registrados no mês de janeiro de 2014 para R$ 495,2 milhões em junho de 2019.
Segundo os dados da SEAD, a partir do Boletim de Informações da Administração, o atual quadro de servidores estadual registra 106 mil vínculos, dos quais 48,9% são ativos e 51,1% são inativos, aposentados e pensionistas. O número evidencia a situação de desequilíbrio no quadro de servidores da administração pública estadual. Em janeiro de 2014, por exemplo, os vínculos ativos representavam 64,7% da folha, ao passo que os vínculos inativos representaram 35,3%. Na busca por melhor qualidade de vida dos produtos agrícolas, cresceu no Brasil o uso de defensivos biológicos. Eles contam com organismos vivos para eliminar pragas e garantir a qualidade nas plantações. Além disso, são muito menos nocivos que os defensivos químicos. Na propriedade do Hélio, os alimentos crescem fortes, bonitos. O cuidado do produtor conta, mas os produtos utilizados também. Este líquido escuro é um fertilizante feito com organismos vivos. Já este pó branco tem fungos que combatem pragas. O uso desses produtos, os defensivos biológicos, diminui o uso dos químicos. Determinados tipos de doenças, elas são difíceis de controle. Então, o manejo biológico, eles garantem isso para a gente. Esse controle que é difícil de fazer com químico. Os defensivos biológicos são feitos com organismos vivos, como fungos, bactérias, vírus e até insetos. Para especialistas, os impactos ao meio ambiente e à saúde podem ser menores quando comparados com os agrotóxicos. Esse defensivo químico é uma quantidade ínfima que você ingere, ínfima mesmo. Porém, para algumas pessoas pode causar um dano imediato, esse imediato em alguns poucos anos, e outros, a maioria arrasadora das pessoas, nunca vai fazer nada. Mas é um problema. Hoje, os defensivos biológicos são usados em apenas cerca de 15% do total de 77 milhões de hectares cultivados no país. Mas esses produtos, que não agridem o meio ambiente, estão cada vez mais sendo usados pelos produtores. No ano passado, as vendas de defensivos biológicos cresceram quase 80% em relação ao ano anterior. Identificamos também baixo nível de adoção em muitas regiões, principalmente em grandes culturas, né, que é o nosso grande mercado hoje, como por exemplo a soja. Em algumas regiões não chegava a 3% a 5% a taxa de adoção. Essas empresas que trabalhavam só com químico, elas viam esse potencial, né? Então elas estão buscando novos materiais e com isso para a gente vai barateando um pouquinho. Ainda não existem defensivos biológicos para todas as pragas, por isso é comum aliar biológicos, químicos e técnicas de manejo adequadas para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. Tanto os químicos como os biológicos, eles vão poder ser utilizados em combinação, porque muitos deles são compatíveis. E aí exige-se uma aplicação adequada, sempre sob a supervisão de um técnico habilitado. O consumo de bens industriais no Brasil caiu 0,5% em junho, na mesma comparação com maio, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O indicador aparente de bens industriais do IPEA mede a demanda dos produtos da indústria brasileira e por bens industriais importados. A demanda por bens industriais produzidos no país aumentou 0,2% em junho, enquanto o consumo dos importados caiu 1,6%. Com o resultado de junho, o segundo trimestre teve alta de 0,7% em relação ao primeiro trimestre, mas caiu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa também distingue as categorias econômicas dos bens industriais e aponta que houve alta em 0,5% na demanda por bens de capital em relação a maio. Já os bens de consumo duráveis tiveram queda de 4,6%. Dos 22 segmentos da indústria, foi registrada a alta da demanda em 8, com destaque para produtos de metal e marcoquímicos.
Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o Brasil conseguiu diminuir o número de fumantes em 40% nos últimos 12 anos. Mas cerca de 20 milhões de brasileiros ainda mantêm o hábito de fumar. O Marco começou a fumar muito jovem. Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar. Comecei com 17 anos para ser mais homem do que os outros meninos, né? Então aquela coisa de querer ser bonitinho, né? Fumar cigarrinho. Foi aí que comecei toda essa brincadeira, né? A Zenaide também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sentiu os benefícios. A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. E para muita gente é preciso mais do que força de vontade para largar o vício. Neste grupo de apoio, fumantes e ex-fumantes recebem orientações e tratamento para largar o vício. São encontros semanais para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem se ver sem o cigarro. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso, portanto é mais fácil e mais eficiente se investir em prevenção, porque você tem resultados a médio e prazo muito mais eficazes com um custo apropriado à demanda. Um estudo feito com 500 escolas de todo o país, encomendado pelo Instituto ProLivro, concluiu que as bibliotecas fazem toda a diferença para o bom desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática, principalmente para aqueles com baixa renda familiar. Leve como uma pluma, alta como uma torre. Ian não vacila na contação de história. Você pretende ser um escritor um dia? Mais ou menos. Eu pretendo ser um professor. É que nesta escola estadual no bairro Salgado Filho, os alunos do ensino fundamental usam a biblioteca para ler e treinar o abecedário. Aqui tem uma competição. A gente tem que interpretar 15 livros e colocar o título, os personagens principais, o autor e o ilustrador. Aí quem completa 15 livros ganha a medalha de ouro. As medalhas mostram que eles ficaram craques na leitura. Eu acho que ajuda na interpretação, na leitura e até na criatividade para fazer produção de texto e coisas assim. A professora vê na prática que as medalhas no peito são sinais de boas notas. Com o projeto dar esse suporte, esse estímulo à questão da leitura e da interpretação de texto, naturalmente, gradualmente, as crianças vêm sim elevando o seu nível de produção escolar como um todo, né? Nós temos aqui exemplo dessa turminha do 4º ano, que as crianças estão produzindo o seu próprio livro. Então, a gente vê que, para além da classificação das notas, são projetos que vão para fora do muro da escola. Uma lei de 2010 estipulou o prazo para que todas as escolas brasileiras tenham bibliotecas até 2020. O tempo está passando, mas a meta está longe de ser cumprida. Apenas 31% das escolas públicas têm bibliotecas atualmente. E em Minas Gerais, de cada 10 escolas, 4 não têm feito o dever de casa. Os números são do censo escolar e englobam instituições do Estado, dos municípios e particulares. Uma questão é fundamental. Não basta ter o espaço físico e livros em quantidade. É preciso estimular o uso das bibliotecas, como defende a conselheira do Conselho Regional de Biblioteconomia. É preciso de um profissional formado, um profissional capacitado, né, que junto com a sua equipe vai conseguir mediar esse acervo. Um acervo lá dentro de uma sala fechada, ele não é uma biblioteca, precisa de todos esses serviços, né? Serviço de empréstimo, de pesquisa, auxílio à pesquisa. A leitura ela é muito importante não só para o desenvolvimento de capacidades do dia a dia, como a capacidade de leitura, de interpretação de texto, mas esses espaços ativos, eles também contribuem com a diminuição da criminalidade, né? Então, é um espaço onde eles podem enxergar perspectivas e possibilidades na vida deles que só espaços relacionados à cultura e à leitura têm uma importância muito grande nesse sentido. O
Feliz News de hoje fica por aqui e te aguardamos amanhã.